até aí. Aí já está falando sobre como estar inserido no reino de Deus, como estar dentro do reino. Primeiro você crê. Primeiro você acredita nas coisas de Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez eu estava falando pro cara, pô, mas eu não acredito que a Bíblia, cara, foi escrita por homens baseados no Espírito Santo e tal, inspiração, cara, isso tudo balela, isso é tudo mentira. Isso é para vender o livro que vende mais no mundo. Eu falei, você não acredita? Eu não acredito. Eu falei, então passar bem, que Deus abençoe. E se você, não sei se você acredita, que Deus abençoe, passar bem. O que eu vou falar para um sujeito desse? Ele não acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não acredita. Passar bem, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Ore por ele. Nós temos que passar por esse... Eu tenho fé e eu creio. Jesus é o caminho. Mas agora, qual é o caminho? Como eu vou entrar aqui? Como o Filipe fala, né? Para onde eu vou, versículo 4, para onde eu vou, vós conhecereis o caminho. Pô, os caras conhecem o caminho, versículo 4. Versículo diz assim, mas disse Tomé, Senhor, não sabemos nem para onde vais. Cara, bravo, né? E nem como podeis saber o caminho. Como que eu posso saber? Eu não sei nem para onde você vai, meu irmão. Uma vez perguntaram para o irmão aqui, poxa, vai rolar um negócio lá em Coelho da Rocha. Você sabe onde é Coelho da Rocha? O cara falou, não sei. Como que um cara que mora em Éden vai saber onde é Coelho da Rocha? Tô brincando, só brincadeira. Só brincadeira. Ou seja, mas você imagina. Tô brincando. Mas você imagina. Esse cara, pô, Jesus andava com ele, falava sobre as coisas do reino de Deus, e ele na verdade não sabia nem como chegar. Aí Jesus aqui no 15 ele fala assim, se amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará o ajudador, para que fique convosco, fala assim, para sempre. Fala mais alto assim, para sempre. E o saber é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode conhecer, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Ou seja, o mundo, aqueles que não creem, aquilo que eu estou falando para você, a Bíblia não se explica, o Evangelho não se explica, o Evangelho se ministra. Vou explicar para você, não, porque, olha só, é assim, ó, você tem que fazer isso. Você nunca vai explicar a Bíblia para uma pessoa que não crê, ela não quer crer. É a mesma coisa você pegar uma pessoa endemoniada. Você vai lá, a pessoa não quer ser liberta, mas você pega o óleo ungido, você, contra a vontade da pessoa, você passa o óleo ungido e fala, eu vou libertar aquela pessoa lá agora. Você quer o bem daquela pessoa, mas ela mesmo não quer o bem dela. Aí você bota a mão na cabeça e fala assim, em nome de Jesus, sai! Aí a pessoa vai, caramba, o que aconteceu? Aquele diabo vai embora. Mas a Bíblia fala que ele vai andar por caminhos áridos, ele vai andar, e ele vai na antiga casa dele procurar se na verdade ela está suja, se ela está vazia. Se aquela casa ali a pessoa não levantar a mão e aceitar Jesus, sabe o que acontece com aquela casa que saiu? 7 vezes mais demônios daquela pessoa vai entrar e vai habitar naquela casa suja e úmida. Porque o diabo, assim, gosta de sujeira. Por isso que eu falo. Roqueiro aqui na igreja tem que tomar banho, tem que usar perfume, tem que lavar o cabelo, não pode ter piolho. Porque quem gosta de sujeira é o diabo. E ele vai entrar, aí vai ser pior para a pessoa. Porque ela não quer ser liberta. Mas quando a pessoa vem à igreja, e a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ela aceita Jesus Cristo, e você vai lá, bota a mão, os demônios saem. Aí quando você, aí ela tem um ajudador, ele vai dar o ajudador, quem é o Espírito Santo. Ele vai preencher aquela casa. E quando aquela casa estiver cheia, ele vai voltar, vai olhar, e ele vai falar assim, pô, cara, não dá pra mim ali não. Imagina, cara, o Espírito Santo, ele teve que, né, preencher bastante esse vazio aqui, né? Eram muitos demônios para mim quando eu era do mundo, né? Eram 7 vezes, 14 vezes mais, né?
Mas aí quando Jesus entrou, ele preencheu esse meu espaço, a minha circunferência. Ele preencheu e é o ajudador que vai ficar comigo, como você disse aí, para sempre. 17 fala assim: eu sabia que o Espírito da verdade o mundo não pode conhecer, porque eles não creem, porque não vê e nem o conhece, mas conhecereis porque habita convosco, está em vós. 18. Não vos deixeis logo, voltarei a vós. Ou seja, é uma promessa, e aqui eu tenho que crer também. Não vos deixeis logo, eu voltarei a vós, eu voltarei para buscar a igreja. E ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós. E em vós viver. Mas não adianta, cara. A gente sente Jesus, não adianta. E aquele que tem... versículo chave de tudo isso. Como eu posso chegar? A pergunta de Filipe aqui. Eu não sei nem o caminho. Aí fala assim... Versículo 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 13 fala assim: tudo quanto pedires no meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. E ele fala assim: eu o amarei e me manifestarei a ele, no 21. Essa é a viagem. Se me amares, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso já basta para Deus. Então, nós temos que crer que Jesus é o caminho, se assim nós não vamos ver a Deus. Crer, ter fé, mas não é só essas duas coisas. Temos que ter adoração. Como que eu faço? Como que eu faço, pastor? Para ter adoração. Como que eu faço? Uma vez um cara falou assim para mim: poxa, mas olhando para você é fácil viver o Evangelho. Não sou santarrão, não sou melhor do que você que está aí. Assim, glória a Deus, não sou melhor do que ninguém. Sou um mero mortal igual você, só sou mais pesado. Isso aí eu tenho certeza que eu sou. Mais gordo, mais pesado. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu falei para ele assim: por que você acha que me vendo fica mais fácil para viver o Evangelho? Ele falou: porque você é simples. Aí eu falei para ele assim: o Evangelho é simples. E as pessoas querem complicar o Evangelho. Aquele que crê, aquele que tem fé, esse sim, ele começa a entender o sentido. Vamos abrir lá em Romanos, para a gente entender mais um pouquinho. Romanos, deixa eu ver aqui, papel fora do quadro. Romanos 15, versículos 13. Vamos entender aquele que adora. Fala assim: ora o Deus de esperança vos enche de todo gozo, a paz e a fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler de novo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz, fé, alegria, paz e fé. Quando na verdade você o ama, quando você guarda os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Pô, cara, vamos lá, Romanos 15, 13. 15, 13, desculpa, não falei o resto. 15, 13. Quando você, aí fala assim: para que abundeis na esperança pelo poder de Deus. Ou seja, qual é a minha esperança? A minha esperança nesse mundo sujo e tenebroso é Cristo Jesus. Qual é a minha esperança? Qual é a esperança do ser humano? Vamos abrir lá em Romanos 10, 17. Fala assim: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Se eu, na verdade, não ouvir a palavra de Deus, a fé, a esperança, ela não vai entrar dentro do meu coração. Aí o cara fala assim pra mim, pô, mas eu aceitei Jesus há um tempão que eu não vou na igreja. Ele não aceitou Jesus, ele ficou com o coração todo. Sabe como que ele ficou com o coração cheio de emoções? Roberto Carlos, né? Ele botou o microfone do lado, muitas emoções. O coração lhe encheu de emoção e ele na hora estava ali tocando um louvor bonitão, né? Por isso que é bom quando o cara aceita Jesus, tem que botar o cara não ficar emoção, né, cara? Botar aquelas músicas bonitinhas, né? Jesus está voltando, né? O cara vai ficar com medo, né? O cara, pô, tá geral rindo, mano. Eu vou também, mano. Já viu aquelas igrejas do pessoal? Venha visitante, você tem que aceitar Jesus. Essa é música de terror, né? Vem, o Fred vai te pegar. Não, não é isso. Não é isso. Show, né? Mas não é isso. Aí o cara bota aquelas músicas bonitinhas da Aline Barros. Aí o cara já vai na emoção. Aí ele vai se sentindo bem. Aí o cara vai lá na frente. Só que na verdade aqueles que aceitam, assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir, você ouve, você quer. Não é simplesmente você aceitar Jesus, você todos os dias ter contato com a palavra de Deus, você buscar, né? Às vezes o cara entra na internet e só quer ver besteira, só quer ver bobeira, né? Às vezes tem pastores que eu gosto de parar para ver a pregação, mas tem outros que não dá não, chato, cara. Tem outros que é maneiro, tu olha assim e fala assim, caraca, esse aí, mano, esse aí, mano, é um cara sinistro, não vou citar nomes aqui. Mas aí tem outros que começam a chá com pão, aquela pregação que, poxa, só Deus na vida dele. Eu, do outro lado da dele, eu penso, vou orar pela vida dele. Eu preciso um pouquinho do fogo, do poder de Deus para despertar, né? E é bom, cara, você estar sempre em contato, porque você ouvindo a palavra de Deus, o seu coração começa a entrar em comunhão, você começa a crer, você começa, sabe, a viajar no Espírito Santo. Romanos 12, vamos ver o que está escrito lá. Assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, ou seja, alegrai-vos na esperança. De novo aqui, esperança aponta para crer, aponta para fé. Seja paciente na tribulação. O cara está na igreja, acontece uma coisinha, o cara já, meu Deus, vou largar a igreja, esse pastor não presta, a igreja não presta, melhor ficar no point, porque lá todo mundo entende, ninguém entende, né? O cara saiu do ponte, o pessoal deu graças a Deus, né? Graças a Deus, meu louco chato. Bebia, ficava igual aquele bêbado, né? Que aquele cantor lá canta. Como é que é o nome dele? Garçom. Não. É, Reginaldo Rossi, tu gosta, né? Logo né? Igual o Reginaldo Rossi cantando lá, aquele bêbado perturbando no bar. E todo mundo feliz, ele foi embora, cara. Caramba, o cara tá na igreja. Agora tá perturbando o pastor. Aí o pessoal não quer nem vir porque ele tá na igreja, né? Caramba, não vou pra aquela igreja. Vou pra outra, vou me converter, vou pra outra. Não quero nem ficar lá. Mas aí acontece uma coisinha, o ser humano, logo o coração já começa a trazer